Olá, eu sou a professora Gina e nós vamos hoje ter uma teleaula sobre potências. Vocês lembram que vem a ser uma potência? Vamos ver na nossa tela. Potências. Simplifica uma multiplicação de fatores iguais. Exemplo, temos aqui 4 fatores iguais. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O número de vezes que esse fator se repete é que vai determinar a nossa potência. Nossa potência ficará 3 elevado à quarta. Esse 4 representa o nosso expoente, é um dos termos da nossa potência. O 3, que é o fator que se repete, ele representa a nossa base. Então, base é o fator que se repete, expoente, quantas vezes ele está se repetindo. 3 elevado à quarta, nós temos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Como é que nós podemos fazer essa conta para simplificar? Se você tem 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, para facilitar, você pode multiplicar 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9, e aí você faz 9 vezes 9, que dá 81. Se você não gostar dessa forma, você faz 3 vezes 3, 9, 9 vezes esse 3, 27, vezes o último 3, 81. Então, 3 à quarta potência, 81. Como a gente lê a nossa potência é o resultado. A nossa potência se lê 3 elevado à quarta. Se fosse um 5, seria 3 elevado à quinta. Se fosse um 6, 3 elevado à sexta, e assim sucessivamente. Porém, quando a nossa potência tem números ímpar, nós relemos cubo. Você já deve ter visto um número elevado ao cubo, quantas vezes se repete. Só que agora o nosso fator é um número negativo. Veja na sua tela. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ele se repete 3 vezes. Então, nós temos 3 fatores negativos. Quem vai ser a nossa base? O menos 2. Quem vai ser o nosso expoente? O 3. Então, nós temos menos 2 elevado ao cubo. Lembrando que 3 se lê cubo. Pode ser também terceira potência. Nada impede que você leia dessa forma. Quanto dá menos 2 ao cubo? Vamos ao nosso quadro. Então, a gente tem menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 3 fatores iguais. O que vai acontecer aqui? A gente tem que tomar muito cuidado com o sinal. A gente tem negativo com negativo. Na multiplicação, nós sabemos que tem uma regra. Menos com menos vira mais. Quando eu juntar o resultado desse com esse, positivo com negativo volta a dar negativo. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4, positivo. 4 vezes 2, 8. A nossa potência será um resultado negativo, menos 8. Voltando à nossa tela, você vai ver que o expoente sendo ímpar tem um detalhe muito importante. Quando a base for negativa, o expoente for ímpar, nós sempre teremos um resultado negativo. Então, lembrando, expoente ímpar, base negativa, resultado negativo. Nossa potência será negativa. Como se lê? Menos 2 elevado ao cubo. Lembrando que podemos ler como terceira potência também. Próximo exemplo. Menos 4 vezes menos 4. Quantas vezes o fator 4 se repete? 2 vezes. De novo, muita atenção, porque a nossa base será negativa. Menos 4 vezes menos 4. Pela regra da multiplicação, não podemos esquecer que menos com menos vai virar mais. 4 vezes 4, 16. Como ele se repete 2 vezes, base negativa elevado ao quadrado. Esse quadrado também pode ser lido como segunda potência, mas o mais comum é quadrado. Então, nós teremos um resultado mais 16. Vocês lembram que o sinal positivo não há necessidade de escrita? Como a gente sabe que o valor é positivo, a gente pode simplesmente suprimir o sinal, ou seja, eliminar ele dali. Então, aqui está escrito mais 16. Então, também tem uma regrinha. Quando o expoente for par, nós teremos um resultado positivo. 2 fatores negativos. Já vimos que menos com menos vira mais. O expoente é par. Base negativa. Então, você vai ter 16. Isso é uma regra muito importante. Então, nós teremos uma potência positiva. Lê-se menos 4 elevado ao quadrado. Próximo exemplo. Muita atenção. Menos 2 elevado à quarta.
você sabe que a gente tem números escritos dentro do parênteses e a gente tem números que estão fora do parênteses, né? Para que serve esse parênteses? Esse parênteses serve para determinar se a nossa base vai ser negativa ou não. Voltando à tela só mais um instantinho, a gente já viu que quando a base for negativa, acabamos de ver que menos 2, como o nosso expoente é 4, a gente acabou de ver que a gente pode fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Menos com menos mais, menos com menos mais. Então, o nosso resultado é positivo. Entretanto, no exemplo que vem logo abaixo na sua tela, qual foi a diferença entre este e este? Aqui, a gente tem uma base negativa. Quem está determinando isso? Ele está dentro do parênteses. Parênteses, parênteses, parênteses e parênteses. Você vê que eu não tirei o parênteses. Só que nesse caso aqui, a minha base não é negativa. A minha base é o 2. Esse sinal que vem antes da base está dizendo que é o oposto da potência positiva. Então, como é que ficaria isso? Menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse sinal não pertence à base. Nesse caso, a minha base é positiva. Neste caso, a minha base é negativa. Logo, se eu fizer a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, continua dando 16. O que muda é que aqui vai dar menos 16, ou seja, são números opostos ou simétricos. 16 positivo é o oposto de 16 negativo. Vamos na nossa telinha para organizar o pensamento. Então, nós já vimos no quadro que um vai dar 16 positivo e o outro 16 negativo. Concluímos, então, que menos 2 dentro do parênteses elevado à quarta potência é diferente de menos 2 elevado à quarta. Logo, observe com atenção para que a gente não cometa o erro de achar que, por ser expoente par, vai dar positivo. Ele está fora do parênteses. Então, o sinal indica o oposto da potência positiva. Lembrando que o oposto é aquele que troca o sinal. Nosso próximo exemplo. Sim, é importante. E agora? Será que é a mesma coisa? Menos 2 elevado ao cubo. O menos 2 elevado ao cubo, lembrando que o expoente é ímpar. Então, nós já vimos que o expoente é super importante na nossa potência. Porque se a minha base é negativa, a gente acabou de ver que o nosso resultado vai ser negativo. Mas por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 3 vezes, expoente ímpar. Então, eu tenho menos com menos dá mais com menos volta a dar menos. Então, a gente já viu que isso aqui vai dar negativo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E se eu tirar o parênteses? Neste caso, o resultado não vai se alterar. Por quê? Tudo bem, continua sendo. Aqui a base é negativa, aqui a base é positiva. Mas o sinal continua não pertencendo à base. Esse sinal continua dizendo o oposto de 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Esse sinal vai ficar isolado, ele fica ali. Então, aqui a minha base é positiva. Só que 2 vezes 2 vezes 2 são 8. Negativo porque ele quer o oposto. Então, nesse caso, os resultados são iguais. Então, se o expoente for ímpar, vamos lá na tela rapidinho. Se o resultado for ímpar, chegamos à conclusão de que essas duas expressões vão ter o mesmo resultado. Porque o expoente é ímpar. Então, menos 2 dentro do parênteses elevado ao cubo vai dar o mesmo resultado que o menos fora do parênteses. Logo, os resultados são iguais somente se o expoente for ímpar. Isso é muito importante. Então, se o expoente for par, eu tenho que prestar muita atenção. Base 10. 10 vezes 10, 100. A gente não tem essa dificuldade, concorda?
Se você tiver dúvida, é só você montar a conta e fazer 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 são 100. Quantos zeros tem o 100? Vamos escrever. Temos 10 vezes 10. A gente sabe que é 10 ao quadrado. Acabamos de ver que o fator se repete 2 vezes. Então, 10 vezes 10 são 100. Qual é a relação que existe? Se você reparar, a nossa potência de base 10 tem 2 zeros aqui. Tem ligação com quem? Com o expoente. Então, se você tem expoente 2, a sua potência terá 2 zeros. Então, voltando à nossa tela, eu tenho 10 ao quadrado, expoente é 2, isso não alterou nada. 10 vezes 10, 100. Então, a gente coloca 1 com 2 zeros. Outro exemplo, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. 10 elevado à quarta. Quantos zeros vai ter a nossa potência? 4. O expoente determina. É o expoente que vai dizer para mim, está ele aqui, quantos zeros vai ter meu resultado, a minha potência. Então, 4 zeros, porque o expoente é 4. 10 vezes 10 vezes 10 é 10 ao cubo. Expoente 3, de novo. Expoente 3 vai ter 3 zeros no nosso resultado, logo é o número 1000. É claro que se você esquecer essas regrinhas, você pode fazer a conta 10 vezes 10, depois vezes 10, que vai dar o mesmo resultado. Mas imagine que fosse 10 elevado a 1000. Eu tenho que lembrar que eu vou colocar 1000 zeros na minha potência. Vamos exercitar um pouquinho? Você tem agora na sua tela 4 pequenas expressões. 12 vezes 12, menos 2 à quinta, menos 1 à quarta e 10 elevado a 6. Continuando na nossa tela, a gente já viu que 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Se você fizer a sua conta no seu caderninho agora, você vai ver que o resultado é 144. Não use calculadora. Temos que aprender a fazer as contas sem calculadora. Menos 2 elevado à quinta, lembrando, expoente ímpar. Se o expoente é ímpar, a gente já sabe que o resultado é negativo. Mas se eu esquecer, menos com menos dá mais, segue a setinha. Mais com menos dá menos com menos volta a dar mais com menos voltou a dar negativo. Por que 32? Porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Qualquer dúvida, faça suas contas. Menos 1 elevado à quarta. 4 fatores iguais. Vamos lá, expoente par. Se ele é par, a minha potência será positiva. Mas na dúvida, menos com menos dá mais com menos dá menos, e menos com menos volta a formar um sinal positivo. E dá 1. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Muita atenção, um erro comum. 1 vezes 4, 4. Atenção quando a base for o número 1. 10 elevado a 6. A nossa regrinha foi que expoente 6, 6 zeros. Então, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem 1 milhão. Calculando uma expressão para que a gente possa fechar o nosso primeiro segmento sobre potências. 2 elevado à quinta. 2 negativo. Expoente ímpar. Então, a gente vai ter um resultado negativo. Mesma coisa aqui. Expoente ímpar. Então, a gente vai ter menos 32 menos 8. Lembrando, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Muita atenção aqui, porque o menos com menos aqui vai virar mais. A gente não pode esquecer da regra da multiplicação. Esse sinal negativo fora do parênteses se termina o oposto de menos 8. Se ele é o oposto de menos é mais. Ou simplesmente menos com menos dá mais. Se eu estou devendo R$32, vamos imaginar que seja dinheiro, estou devendo R$32, ganhei 8, eu não posso pagar parte da minha dívida. Então, eu faço 32 menos 8, que dá 24. Por que isso não vai ficar negativo? Não é porque mais com menos dá menos, certo? É porque a dívida que eu tenho é maior do que o crédito que eu tenho. Ou seja, eu paguei muito pouquinho da minha dívida. Então, eu vou continuar devendo. Agora é com você. Você agora na sua tela tem 2 expressões e você terá que realizá-la para que a gente possa discutir nas próximas aulas. Bons estudos e até a próxima!